Olá! Olha, gente, tem passado muitas pessoas especiais na minha vida, graças a Deus. Mas eu tô vendo que hoje em dia, assim, ó, estão aparecendo mais pessoas em áreas assim que eu jamais imaginava que a gente poderia ter em casa mesmo, ou que a gente pudesse estar falando sobre isso. E eu que sou da área da educação, então, claro, né, tem muito a ver uma fono, uma nutri, mas assim, ó, eu quero fazer com que a Casa Aberta, com que nós possamos ter pessoas que possam nos ajudar a falar de assuntos do cotidiano. E hoje eu estou aqui com a doutora Suzane, que é lá de Canelinha, de onde eu nasci também, da minha terra natal, e ela veio fazer um trabalho aqui em Tijucas, até com fotos na área também profissional, tudo, mas eu disse: ei, doutora, me fala, me conta o que tu fazes. Então, eu agora vou passar a palavra para ela e ela vai falar um pouquinho como é que ela começou, onde ela estudou, o que que ela faz e como é que ela pode atender essa pessoa que está nos ouvindo. Certo. Então, boa tarde, tudo bem? O meu nome é Suzane e uma coisa bem importante que a Noide lembrou é sobre Canelinha. Eu sou natural de Canelinha, né? A gente é natural de Canelinha, mas minha terra é querida, mas já faz mais ou menos 2 anos que eu vim para Tijucas. E hoje a minha maior atuação é aqui na cidade e na região, né? Claro, ainda tem em Canelinha, mas voltando um pouquinho assim da minha história, eu me formei em Itajaí, na Univale, fiz a graduação de fonoaudiologia lá. Em seguida eu fiz uma residência, uma especialização, né, em atenção básica e saúde da família, que não é muito o que eu estou atuando hoje, mas tudo tem um porquê, né? E os caminhos me levaram para Brusque, eu atuei 2 anos lá, fiz a residência no SUS. Claro, pensando bem, atendi famílias, né? Mas aos poucos fui me especializando em outra área. Vim para Tijucas, comecei a trabalhar aqui na clínica CBM, foi uma fase bem importante para mim. Trabalhei na APAI e foi me direcionando. E disso eu comecei a atender nas casas, porque surgiu a demanda, né? Entendi. Que assim, o paciente me procurava lá no consultório, mas para que seria o atendimento? Meu familiar teve um AVC, mas ele precisa de atendimento, mas aonde? Em casa? Por quê? Está acamado, está com dificuldade de se locomover. Entendi. Então, espera aí, doutora Suzane. Primeiro que então eu já quero aqui dizer, porque eu pensei que tu ainda moravas em Canelinha, tá? Então tu já mora em Tijucas e tu faz esse atendimento. Tá. E como é que eu posso, então, tu ias falar agora para nós que daí surgiu essa necessidade do atender em casa. Que na verdade... Mas como é que eu posso fazer para te achar? Como é que é? Então, hoje ainda continua sendo a minha referência a clínica, né? Que sim. lá eu faço um trabalho que é outro trabalho, trabalho com saúde auditiva. Mas acaba que as com pessoas... o quê? Saúde auditiva, com exames auditivos. Medicina do trabalho. Então, do isso. Trabalho. Só que quando eu não estou na clínica, eu estou nos atendimentos a domicílio. Então, acaba que sendo a minha referência é lá. Ou muito de indicação de profissional, a gente tem muita parceria com alguns fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogo, então vai, né? Acaba que são indicando, né? E os meus pacientes são adultos, né? Na faixa etária de 40 a 50 anos para cima, né? Então, são a maioria deles idosos, ou que sofreram um AVC, ou às vezes um traumatismo craniano. Eu tenho pacientes com câncer de cabeça e pescoço também. Mas hoje o que eu vejo muito é as doenças degenerativas. O Parkinson, o Alzheimer, a esclerose múltipla. Então, o que isso afeta, né? O que a fono pode ajudar? Muito na questão da linguagem, né? Do reabilitar, para que esse paciente volte a falar, porque
paciente tem um AVC, a maioria deles perde a linguagem, perde a fala. Então a gente trabalha nesse sentido. Mas a prioridade é sempre a deglutição. O familiar sempre contrata o meu trabalho no sentido de, olha, meu pai está com essa doença, está começando agora, está com dificuldade de engolir, e eu preciso de ajuda nesse sentido porque a gente não quer que ele vá usar uma sonda, ou a gente quer retardar esse uso, né? Porque são doenças que acabam, né? É o próprio nome, degenerativa, a pessoa vai, né, degenerando, então vai perdendo as habilidades. Então a fono trabalha contra os sintomas da doença, a gente vai retardando. Entendi. Tá, doutora Suzane, então por exemplo, tem alguém que está nos ouvindo, tu falasse ali que os teus pacientes, eles já têm mais idade, mas existe como é que a gente diz, um preventivo, alguma coisa assim, para que a gente... Sim. Por exemplo, eu tenho 61 anos. Sim. O que eu hoje não tenho problema nenhum, mas o que eu devo fazer para me... Tu é uma pessoa da comunicação, certo? Tu trabalha com a tua voz, certo? Então tu precisa cuidar da tua voz. Então existem cuidados para a voz, né? Como hidratação, falar menos, falar mais baixo, né? Também tem alguns exercícios de articulação, porque acho que tu não precisa, mas existem, eles são bons. E assim, tu falou, eu tenho 61. Então, existe o envelhecimento da voz. Então, existe a presbifonia, que a gente fala. A maioria das pessoas passam por isso. Então, a voz vai ficando ruim, né? Assim como a própria deglutição também. Pode ser que tu não tenha nenhuma doença, se tu não tenha nenhum AVC, tomara, mas tu pode ter... Eu já tive um paciente, mais ou menos da tua idade, que não teve exatamente nada de causas, mas ele foi fazer um exame de rotina e descobriu que ele estava com dificuldade de deglutir, a comida estava parando aqui, para explicar bem. Tipo, o que estava causando? Mau hálito. E quem se queixou foi a esposa. Olha, tem alguma coisa errada, vai fazer um exame. E aí ele descobriu que sim, estava envelhecendo. Estava com problema da deglutição pelo envelhecer. Então, o que aconteceu? Os músculos daqui, né, os músculos da deglutição, eles vão perdendo a força. Então, ele estava com esse problema. Aí ele pediu meu atendimento. A gente fez algumas sessões de atendimento e amenizou o caso. Meu Deus, gente. Então, assim, com a doutora Suzane, só uma fala já é muito pouco. Nós temos que combinar até para falar sobre isso. E ela usou vários termos ali que eu não conheço. Então, assim, e eu já tive um problema. Eu devia ter ali meus 36, 37 anos, porque eu sempre trabalhei na área pública. Professora e eu, professora, e eu além de falar, eu trabalhava com projetos, então eu colocava muita emoção e tive tensão e tive um problema bem sério nas cordas, né? É isso? Como é que é? Pregas vocais. Pregas? Mas pode chamar de cordas vocais. Cordas vocais, pregas. Pregas, parece já é mais uma prega de velha, mas tudo bem. Nas cordas vocais. E então, melhorei bastante devido à alimentação, né? Por exemplo, assim, se eu tomar muito café ou tomate... Café, chocolate, chá. Tudo isso eu fui proibido, chá preto. Isso. Então, doutora Suzane, vamos combinar de poderes assim estar dando mais uma atenção para nós, com a nossa idade, e também para quem é jovem, para já poder ir se organizando, né? Sim. Eu acho, o que tu achas? É possível? É possível, bem legal. Então, olha, vamos encerrar por aqui, porque o assunto é grande, e a doutora Suzane ficará, sim, à nossa disposição, então, Sim. E nós vamos fazer mais alguns vídeos sobre esse assunto, né? Uau! Então, Obrigada. olha, se vocês gostaram, nos deem um like, façam algumas perguntas, porque a gente vai tê-la para poder
curtam a minha página profissional. Isso, diz aí, qual é que é? Suzane, @fono Suzane G. Fausto. Fono Suzane G. Fausto. G. Fausto. Depois nós vamos colocar ali no link para vocês verem. Então é isso, Suzane? Obrigada pela oportunidade. Meu Deus, eu é que agradeço. E além de bonita, né? Médica. Ai, tudo de bom nessas fonos. Eu admiro. É a fono, é a nutricionista, né? A fisioterapeuta também, né? Que eu acho bacana, porque nós nessa idade a gente precisa começar a se cuidar. E que na verdade, gente, só fazendo um adendo, quando pensa em fono, é fono que atende criança, né? Me ajuda a falar, criança que fala errado. Mas as pessoas não têm o conhecimento como é amplo a área da fono, da atuação. E desse trabalho para o adulto e idoso, que foi o que eu me especializei e direcionei, entendeu? Então ainda é pouco conhecido, as pessoas não conhecem ainda a necessidade. Então, olha, nós vamos conhecer, não é mesmo? Beijo, tchau e até a próxima. Tchau.